E aí, pessoal, tudo beleza? Tá quentinho essa, hein? Acabou de sair da FUVEST, segunda fase da FUVEST 2022, questão 1. Vamos ver essa questão. Bom, essa questão da FUVEST foi a questão mais de graça que eu já vi. Muito fácil. Bastava ler o texto, ler com calma, fazer uma interpretação de um fluxograma e aí você já tinha resposta para a questão. Não precisa saber nem muito de química. Bom, eu acredito que muitos candidatos acertaram, foram muito bem para essa questão. Bom, vamos ver então a questão. Para se obter um café descafeinado, ou seja, café sem cafeína, sem que ocorra a perda dos compostos que dão sabor e aroma, pode ser realizada a extração seletiva. Para promover essa extração, pode-se, por exemplo, utilizar um solvente concentrado com os compostos que não se desejam extrair. Um dos processos para descafeinação do café por extração seletiva é apresentado no diagrama a seguir. Então, temos aqui um diagrama, e esse diagrama tem a ver um pouquinho com o texto. Antes de a gente começar a ver o diagrama, vamos voltar para algumas palavras-chave no texto. Ele fala o seguinte, que para promover a extração, que a extração, que é o ato que ele vai perguntar nos enunciados ali, a gente tem que utilizar um solvente concentrado com os compostos que a gente não deseja extrair. Então, isso acaba chamando muita atenção. Essa questão é muito similar a algumas outras que já caíram em outros vestibulares, falando sobre um fluido supercrítico, coisas do tipo. Mas nessa questão a gente tem que ficar atento ao fluxogramas. Vamos ver. Então temos lá grãos de café cru, Então seria os grãos de café. A gente pega, seria semelhante ao que a gente tem em casa ou já em pó, Coloca água, faz o cozimento e quando eu fizer isso aí eu vou fazer uma extração. Eu vou extrair com água quente os compostos que dão aroma, e sabor do café, inclusive a cafeína. Então eu vou ter grãos de café e solução A. Então nessa solução A tem cafeína e tem os compostos que dão sabor ao café. Daí ele fala que tem um desenho aqui de uma filtração e fala assim, filtração da solução em carvão ativado para retenção da cafeína. Então a cafeína, essa cafeína aqui que a gente deseja, geralmente, ela vai ficar retida no carvão ativo, ou seja, não vai passar para o sistema. E separação dos grãos. Então o grão de café vai ficar retido no filtro ainda fica a cafeína, e a solução B fica com sabor e aroma de café sem cafeína, ok? Então essa solução B ela vai ser encaminhada de novo a um outro processo, que onde grãos de café cru entram no sistema, mais a solução B, ou pode ser junto ou não, a solução D, daqui a pouco a gente vê quem é D. Faz novamente o mesmo processo, cozimento, grãos de café, solução C. Essa solução C tem cafeína, mais sabor e aroma, já intensificados com sabor e aroma que já existem em B. Filtração em solução carvão ativado para retenção de cafeína e separação dos grãos, de novo a filtração, e aí eu tenho grãos de café descafeinados, e a solução D. Deixa eu perguntar, mas por que duas vezes procedimento? Bom, nesse procedimento o grão de café ele sai sem aroma e sem sabor. Nesse aqui, a partir do momento que eu coloco de novo essa solução, os grãos de café naquela solução, eu não retiro dos grãos de café. Então eu vou tirar uma parte, que é o máximo que se dissolve em água, Vamos pensar assim, vai ficar na solução, e o que não ficar dessa solução, ela volta, vai para o reciclo aqui do sistema, então eu consigo manter os grãos com os compostos ali presentes. Então é um jeito de não fazer extração dos compostos desejados, é o que está no texto. Vamos lá. Com base nas informações do texto, do diagrama, em seus conhecimentos, responda: entre as soluções A, B, C e D, qual ou quais podem ser consideradas descafeinadas? Bom, dentro da solução, aqui tem cafeína. Cafeína. Por que tem cafeína? Porque eu acabei de fazer a extração. Então a A tem cafeína. A B não tem. Então vou escrever não tem a B. A C tem. E a D não tem. Porque passou pelo café, pelo filtro que tem carvão ativo retira a cafeína. Então, entre as quais soluções pode dizer que são consideradas descafeinadas, vai ser a solução B e a solução D. Então, essas duas aí, tá? Porque ele passou para o carvão ativo, que é o qual absorve a cafeína. Bom, vamos para o B. Os grãos de café 1 estão descafeinados?
Sim, estão sem cafeína, porque a cafeína foi retida exatamente com carvão ativo no filtro. Então, os grãos de café que saíram, tanto em um quanto em dois, estão descafeinados. Só que o grão de café 1 eles vão ser descartados porque eles também estão sem aroma e sem sabor. Porque é exatamente o que ele fala aqui, ó. Para obter o café descafeinado, sem que ocorra perda dos compostos aroma e sabor, faz-se um processo seletivo, né? Então, eles também estão descafeinados e sem sabor e aroma. Então, por isso que foi descartado. Por que eles não são aproveitados para preparar o café? Exatamente por conta do sabor e aroma, como citei. C. Na etapa de extração dos compostos do café, a partir dos grãos crus, é feito um cozimento. Sabendo que o comportamento de solubilidade dos compostos do café é similar à maioria dos compostos orgânicos, na qual a relação entre a temperatura da água e a eficiência de extração. Qual a relação entre a temperatura da água e a eficiência de extração? Justifique sua resposta. É muito simples. Quanto maior temperatura, geralmente é maior a solubilidade. Então, se eu aumentar demais a temperatura, vai aumentar mais a solubilidade. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Compostos orgânicos, alguns deles degradam a alta temperatura. Então, ficar aquecendo demais, certamente a gente pode também degradá-los, os compostos aromáticos. Então, no caso do café, um é o caso especificamente, por isso que a gente está em água, a temperatura máxima que a gente vai conseguir sem pressão nenhuma vai ser 100 graus Celsius, mas temos que tomar cuidado com a temperatura no limiar de decompor o material nosso. Então aqui a gente poderia fazer uma relação que, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, que existe uma relação direta entre os dois. Bom, aí para saber cada composto teria que ter uma tabela ou um dado falando de solubilidade em função da temperatura. A gente não precisa decorar isso aí. Bom, essa questão estava de graça porque era fácil, todo mundo acho que já fez café na vida, só parar para pensar um pouco. Apesar de que essa questão aqui fala de um processo industrial para fazer grãos de café descafeinado. Isso aqui não é o único método, mas é um método bem utilizado. Bom, espero que tenha gostado dessa resolução. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Abraço, até mais!